Existe uma frase silenciosa atravessando a vida contemporânea: você é substituível. Substituível no trabalho, substituível nos relacionamentos, substituível na internet, substituível na própria história de vida. Isso gera uma crise que a gente pode chamar de crise íntima, mas que eu vou chamar aqui de uma náusea ontológica. Se eu posso ser trocado tão facilmente, então quem que eu sou? Mas antes de culpar o capitalismo, os algoritmos, a velocidade do mundo, o vizinho, você precisa encarar uma hipótese igualmente desconfortável. E se você é substituível porque você nunca se tornou um sujeito? Porque você vive como se fosse uma espécie de outro da sua própria vida. Porque existe na imanência quando você deveria existir na transcendência. Eu sei que eu seria uma série de conceitos filosóficos aqui, mas para entender isso, nós precisamos entender como a Simone de Beauvoir fez, não para falar aqui de feminismo, mas para falar de existência, de liberdade, de ambiguidade e, acima de tudo, de como deixar de ser substituível. Meu nome é Vitor Lima. Eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Eu quero fazer a aula de hoje com base, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, numa aula da Simone de Beauvoir, que eu tenho no Núcleo de Formação Filosófica, e consultando a apostila da aula, a gente tem esse sumário aqui, que vai ser mais ou menos o sumário que eu quero abordar, tá? A noção de moral de ambiguidade, assim, mais do que a noção de feminismo, e o que a Simone de Beauvoir entendia como construção da própria existência e da autenticidade, que é o que eu quero falar aqui para falar de por que você é substituível. Certo? Então vamos falar sobre ela, e eu, de novo, eu vou ficar olhando para cá para o meu computador, posso até trazer a tela aqui, ó, e para você, numa conversa como se eu estivesse com você, você sentado aí e eu aqui atrás da minha mesa, tá bom? Então, um breve contexto, essa aula aqui faz parte de uma série de aulas sobre solidão no mundo moderno / contemporâneo. Eu estou fazendo esse mês, vai culminar lá no início de janeiro, com o lançamento do Clube do Livro Linhagem de 2026, que vai ser sobre solidão no mundo moderno, no mundo contemporâneo. E lá você vai aprender com filósofos, literatos, cientistas, e não só comigo, a como não só entender esse fenômeno que cada vez mais acomete pessoas no mundo e no Brasil, mas a também lidar com ele e, quem sabe, resolvê-lo. Mas se você não quer esperar até lá, e você quer ter acesso antes de todo mundo ao Clube do Livro Linhagens, eu coloquei aqui embaixo uma lista de espera para super interessados, uma lista de espera VIP, em que você vai ter acesso não só antes, mas com um desconto. Então, se você está interessado em entrar lá no Clube do Livro Linhagens, se inscreve aqui embaixo. Não deixe para depois, não. Voltando aqui, deixa eu apresentar para você quem que é a Simone de Beauvoir. No contexto filosófico, principalmente. Ela nasceu em 1908 e morre em 1986. Ela é uma filósofa existencialista, uma romancista, é uma ensaísta, é uma ativista. Ela é autora de O Segundo Sexo, que é uma obra de 1949. Ela é autora de Por uma Moral da Ambiguidade, que é uma obra de 1947. E ela é tratada, ou foi tratada durante décadas, como um apêndice do filósofo Jean-Paul Sartre, o que é uma injustiça, tá? Ela é basicamente a parteira do existencialismo. Ela não é só o apêndice, quer dizer, ela nunca foi o apêndice do Sartre. A obra dela é bastante original e eu quero tratar um pouco dessa obra aqui e te dar um gostinho do quão original é e tornar isso aqui útil na sua vida prática. O tema de hoje, então, é muito a ver com a biografia dela, porque, assim, mesmo que ela tenha sido uma das maiores intelectuais do século XX, ela também foi vista como substituível, sabe? E é justamente a Beauvoir que vai nos ensinar por que isso acontece e como a gente pode romper com isso. Então, qual que é o problema aqui que eu quero centrar? O que que faz uma pessoa ser substituível? Então, eu quero sugerir que não é o talento, não é currículo, não é competência, não é beleza.
eu quero sugerir que o que faz uma pessoa ser substituível é uma estrutura existencial. Em que sentido uma estrutura existencial? Você se torna substituível quando você vive na imanência e quando você não se faz sujeito, quando você não se faz projeto, quando você não se faz liberdade. Vamos tentar entender essas palavras técnicas aqui, que a Beauvoir explica isso quando ela descreve a mulher como o segundo sexo. Ela fala que o homem é o sujeito, o homem é o absoluto e a mulher é o outro. Mas esse mecanismo, ele não é exclusivo só de mulheres, é isso que eu quero sugerir aqui para você. Ele é um diagnóstico existencial. Todo ser humano que não assume a sua liberdade vira o outro de alguém. Vira peça, vira função, vira substituível. Sabe? Vira substituível. Então vamos aprofundar nesse problema aqui. Então, capítulo 1 da nossa aula. O mecanismo que torna você substituível, que é viver como o outro. A Simone de Beauvoir diz que nenhuma coletividade se define sem criar um outro. Certo? Ela cita, inclusive, o antropólogo Claude Lévi-Strauss. Mas não é só a sociedade que faz isso. E aqui que está a chave. Nós fazemos isso também com a gente. Então, toda vez que a gente vive para agradar, toda vez que a gente vive para caber nas expectativas dos outros, toda vez que a gente vive para não incomodar, toda vez que a gente vive para ser reconhecido, toda vez que a gente vive segundo um projeto de alguém, olha, a gente está se colocando na posição de um outro de alguém. Que é nada mais nada menos que uma função que serve ao desejo de outro sujeito, não ao nosso. E esse outro, por definição, ser outro, por definição, é ser substituível. Porque se você está cumprindo só uma função no desejo de alguém, esse desejo e essa função podem se orientar para outro. Alguma outra coisa pode cumprir essa função, sabe? Então, quando a Simone de Beauvoir pergunta por que o outro não reivindica a sua soberania, falando especificamente da mulher, ela poderia estar perguntando para você alguma coisa como por que você não reivindica ser sujeito da sua própria existência. Sabe? Então, eu sei, e ela também sabe, que é mais fácil ser função de alguém. Porque a função é utilizável, você se sente útil, você se sente assim, valioso, valiosa. E se sentir valioso e valiosa é bom. Só que quando você é valioso porque você é útil para alguém, você pode ser simplesmente trocado por outra utilidade e, portanto, substituído. Sabe? Essa é a lógica aqui por trás desse raciocínio. Isso leva ao capítulo 2, que eu quero chamar aqui de má fé. A sua cumplicidade com a sua própria substituição. Aqui a Simone de Beauvoir segue um conceito do Sartre. Ela afirma assim, lá no segundo sexo, né? Há sempre a tentação de fugir da liberdade e de se constituir em coisa. Sempre. Coisa, objeto, elemento estático de uma engrenagem. Sabe como é que é? Uma coisa é substituível. Um sujeito não é substituível. Então, a má fé, que é uma fuga da liberdade, que é você se convencer de que você não é responsável por aquilo que de fato você é, isso é má fé, é no fundo, uma fuga do risco. Porque assumir-se enquanto sujeito, ou seja, assumir-se enquanto responsável por aquilo que você faz, implica inventar qual é o seu propósito. Implica assumir as consequências dessa invenção. Implica recusar papéis que foram herdados. Implica suportar certa ambiguidade, porque nada está escrito. Implica dizer não para muita coisa e, portanto, implica arriscar muita coisa. Arriscar muita coisa. Ser substituível é, e esse é o diagnóstico interessante, de certo modo, bastante confortável. É seguro. É seguro ser substituível. É previsível ser substituível. É aceitável ser substituível. Por quê? Porque quando você meramente cumpre uma função naquilo que você faz, digamos, no seu trabalho, seguindo ordens, você não tem que pensar no que fazer, você só faz. É fácil. Você chega no trabalho, começa de manhã, sai à tarde e sabe exatamente o que você vai fazer. Porque já cumpriram o papel de planejar para você o que você tem que fazer. É isso. É muito seguro. Entende? Você é substituível porque você, veja só,
existencialmente falando, não aceita ser livre. Você não aceita ser livre. Já parou para pensar nisso? Essa é a lição que ela deixa. E isso me leva para o capítulo 3. Facticidade. Quando a sua circunstância vira destino. Vamos lá. Simone de Beauvoir distingue 2 tipos de liberdades, tá? Primeiro, uma liberdade ontológica, que é uma liberdade no sentido de, uma vez que você está nesse mundo, você tem essa liberdade, ou seja, você tem que escolher entre ficar sentado e levantar, entre ir para a esquerda ou para a direita, entre seguir e ficar parado, entre olhar para cá ou olhar para lá, entre fazer isso ou fazer aquilo. Existir implica escolher. Essa é uma escolha ontológica, no sentido de que ela é constitutiva da própria realidade. Mas tem uma liberdade prática, que ela chama, que é no seguinte sentido: a gente escolhe o tempo inteiro, mas nem sempre nós temos os meios concretos para alcançar aquilo que a gente escolheu fazer. Todo mundo é livre para ler Machado de Assis, correto? Não é proibido, juridicamente possível. Agora, todo mundo tem a capacidade linguística de acessar Machado de Assis? Todo mundo é livre para ler Shakespeare. Agora, todo mundo tem a capacidade linguística para acessar Shakespeare? Todo mundo é livre para ler Homero no grego antigo. Todo mundo sabe grego antigo? Nota, uma coisa é a liberdade constitutiva da realidade, outra coisa é a liberdade prática, porque nem sempre você tem os meios adequados para fazer aquilo que você escolheu fazer. Por que isso é relevante? Quando a sua facticidade, o seu estar no mundo, aquilo que Ortega y Gasset chamaria de sua circunstância, quando a sua facticidade te prende à pobreza, te prende à origem familiar, te prende à rotina esmagadora, te prende a medos herdados, te prende a expectativas externas, olha, você começa a acreditar que você não pode ir além daquilo que você já é. Para utilizar uma palavra técnica, você acredita que você não pode transcender. É um conceito que está presente também lá no Ortega y Gasset. Note, não é necessariamente um conceito que diz que você tem que ir além do mundo físico, significa que você tem que ir além só de você, da sua situação atual, da sua facticidade. E o que acontece por consequência? Você se acomoda. A acomodação te torna substituível. Percebe? A Simone de Beauvoir diz lá pelas tantas o seguinte: se tudo que a vida faz é se manter tal qual está, viver pode ser trocado por uma expressão. Viver é igual a não morrer. Ora, mas isso é insuficiente, claramente, para uma dimensão existencial que a gente persegue. Viver não pode se reduzir a apenas não morrer. Ela está mostrando, em outras palavras, o seguinte: você existe, mas é possível que você não viva. Percebe? E quem apenas existe pode ser trocado. Pode ser trocado. Isso me leva a um capítulo 4. Vou chamar aqui de imanência, o modo de vida que te transforma em peça. Então, imanência é viver, nesse sentido específico, nem sempre quer dizer isso, mas é viver preso ao dado, ao que está aí, aquilo que está diante de você e você não consegue ultrapassar, você só consegue ficar. Em outras palavras, imanência é a sua situação tal qual você está agora acomodado. Tá? Transcendência, nesse sentido aqui, da Simone de Beauvoir, é projetar-se, é ir além de, é ir lá para diante, é se abrir à possibilidade daquilo que você não previa, é inventar o seu destino, cortar caminho por uma trilha que ninguém percorreu. A Simone de Beauvoir diz assim, lá no Segundo Sexo: toda vez que a transcendência retrocede à imanência, há degradação. Degradação aqui não é, no sentido da moralidade, assim, né? Olha como você é decadente, não é isso. A degradação aqui é existencial, é virar engrenagem, é virar ferramenta, é virar um papel a ser cumprido, uma função a ser cumprida. A pessoa totalmente imanente, nesse sentido aqui da Simone de Beauvoir, ela não se projeta, ela não cria, ela não se lança e, por isso, ela é facilmente substituível, porque ela não é singular. Ela é qualquer um. Ela é qualquer um. Imanência é igual a repetição, transcendência é igual a singularidade.
Você quer ser insubstituível? Para de viver na repetição. Porque qualquer pessoa poderia repetir aquilo que você faz. Sabe? Isso me leva ao capítulo 5, que é um dos principais livros dela, que é infelizmente pouco lido, que se chama A Ética da Ambiguidade. Ninguém se torna insubstituível sozinho. Isso é crucial, porque isso diferencia ela de um individualismo bobo, né? Um individualismo bobo. A Simone de Beauvoir diz assim: para transcender, a gente precisa dos outros, porque a liberdade do outro possibilita a minha liberdade. Se o outro não for livre, eu não sou livre. E escuta bem isso aqui, porque isso aqui é central. Se o outro não for livre, eu não sou livre. Ser livre não é fazer tudo o que você quer, porque isso seria infantil da sua parte. Ser livre é participar da construção de um futuro aberto, junto com outros seres livres. Em que sentido? Se você não vê o outro como livre, você vê ele como duas coisas. Ou você vê ele como um superior a você, que cumpre obrigações do cargo, por exemplo, ou você vê ele como inferior a você, que cumpre obrigações porque precisa cumprir, porque caso contrário não sobrevive, não tem dinheiro e tal. Só que quando você vê ou numa situação superior à sua, ou numa situação inferior à sua, você não o reconhece como igual. Quando ele é superior, você acha que ele é inatingível. Quando ele é inferior, você acha que ele não é digno de você. Consequentemente, você não se relaciona com ele. Consequentemente, você permanece onde você está. Consequentemente, você fica na sua imanência. Consequentemente, você não muda, você não transcende a sua situação atual. Você só transcende a sua situação atual quando você entra em contato com o outro que te mostra as possibilidades que você ainda não viu. Só que você só entra em contato com esse outro quando você reconhece que ele é um igual. Que ele é livre como você. Deu para perceber? E aqui que está o ponto dramático. Né? Assim, quando você só vive situações assimétricas, você não se relaciona com ninguém de igual para igual, é claro que você tende a se tornar substituível, porque essa situação te coloca onde você está apenas, sem que você vá para lugar nenhum. Quando você se coloca como inferior ou como superior a alguém, você não se vê como transcendência. Você só se vê no lugar em que você está, para sempre. Para sempre. Percebe? Quando você se coloca como superior ou inferior, você não reconhece que você pode sair de onde você está. O mundo, portanto, fica menor. O mundo, portanto, fica restrito. E olha, você fica menor, você fica restrito. Segundo a Simone de Beauvoir, a sua singularidade, a sua autenticidade, a sua transcendência, o seu ir além da situação em que você está, nasce no encontro com o outro considerado como igual. E não no isolamento. Não numa introspecção maluca em que você vai se iluminar só se meditar sozinho sem conversar com ninguém. Sabe? E aqui eu vou para o capítulo 6. O mecanismo social que te faz perder identidade. A Simone de Beauvoir mostra que mulheres não se uniram historicamente, na época dela. Elas não tinham meios materiais, elas não tinham uma história coletiva que as juntasse num grupo só, né, num grande nós. Do ponto de vista existencial, como é que a gente pode pensar isso para a nossa vida, né? Nossa vida singular e não apenas social, assim. Uma pessoa isolada, na sua própria vidinha, no seu próprio cotidiano, todo dia ela faz tudo sempre igual, como diria Chico Buarque, não consegue criar transcendência, já vimos isso. Por isso, a gente se apega a papéis. Eu quero ser o trabalhador exemplar. Eu quero ser o namorado perfeito. Eu quero ser o amigo sempre disponível. Eu quero ser o pai perfeito, o marido perfeito. Olha, papéis são úteis, papéis servem a alguma coisa, mas papéis são substituíveis. Ah, não são. No momento em que você morrer, se você for capaz de se olhar lá de cima, você vai ver que a vida das pessoas logo continuará e se reestruturará, se você só cumprir uma função na vida delas. Projetos existenciais não são substituíveis por quê? Porque projetos existenciais não se resumem a um papel a cumprir uma função.
que é o meu projeto existencial, Vitor? Então, é disso que a gente está falando aqui. Se o papel existencial é singular e ele não é só o cumprimento de uma função, ninguém te dará o seu papel existencial, percebe? Você tem que construir esse papel. Se eu te der, acabou sua autenticidade. Você só está cumprindo ordens de um professor de filosofia. Isso me leva ao capítulo 7. Como deixar de ser substituível? Versão Simone de Beauvoir. Se eu quisesse aqui encarnar Simone de Beauvoir, o que eu diria? Na prática, sem motivação barata. 1. Abandone a sua má-fé. Assuma que você é responsável, você foi jogado nesse mundo, você não pediu para nascer, mas o fato é que você está aqui e, portanto, você precisa assumir que a sua vida não é aquilo que fizeram com você, mas é o que você escolhe fazer a partir de agora. 2. Rompa a imanência. Pare de viver só no dado do momento, na facticidade. Você precisa ter projetos, você precisa se ultrapassar, você precisa se imaginar numa situação que não é a atual, repetindo e repetindo e repetindo o que você está fazendo. 3. Assuma a ambiguidade. Não existe uma identidade fixa apenas. Existem várias possibilidades, você está sempre se fazendo. E essa abertura a se fazer e não seguir um manual, é essa abertura que te singulariza. Essa abertura que te singulariza. 4. Escolha relações entre iguais. Sem igualdade não há liberdade. Essa é a lição da Simone de Beauvoir. E sem liberdade não há transcendência. Sem transcendência não há singularidade. 5. Se recusa a ser uma coisa. Não aceite que imponham papéis sobre você. Não aceite que imponham funções fixas sobre você. Não aceite a se reduzir ao que as pessoas esperam que você seja. Senão você vai ser sempre o outro da relação. Você precisa participar de projetos que ultrapassem quem você é, para você não cair num individualismo bobo. Projetos criam um mundo, projetos criam história, projetos criam esperança. O mundo não substitui quem está engajado em criar o próprio mundo. Uma singularidade aí. E 7, transcenda com os outros. Você não se torna insubstituível por força individual apenas. Você se transforma em insubstituível pelo impacto relacional que você tem com os outros. Eu acho que Simone de Beauvoir diria isso para você sem motivação barata. E aqui a gente pode fechar sem conclusão, como a gente tem sempre feito aqui. Talvez você se sinta substituível agora porque você nunca se permitiu ser um sujeito. Porque você viveu como função, como papel, como coisa, como o outro. Como o outro. Mas a verdade é que ninguém nasce, para a gente parafrasear a Simone de Beauvoir, ninguém nasce insubstituível. A gente se torna insubstituível. E tornar-se não é o seu destino. É um projeto, esse projeto é ambíguo, ele é arriscado, mas ele é livre. A pergunta que fica não é como é que o meu chefe pode me valorizar mais, a minha esposa, o meu esposo pode me valorizar mais, não é essa a pergunta. A pergunta é o que em mim ainda é pura imanência, facticidade, dia a dia, e quando é que eu vou começar a transcender, a me projetar, a me abrir à ambiguidade, a me abrir ao risco, a me construir constantemente. Só não pode ser trocado quem transcende. Essa é uma aula que faz parte de um conjunto de aulas sobre a solidão contemporânea / moderna, que vai culminar lá no lançamento do meu Clube do Livro 2026, o Linhagens, que vai ser sobre solidão, que vai aprender não só comigo, mas com professores de todos os tempos, filósofos, literatos, cientistas, para lidar com o tema da solidão, não só para entendê-lo, mas para lidar com as suas consequências e, quem sabe, encaminhar resoluções. Se você já decidiu que quer fazer parte do Clube do Livro Linhagens, aumentar seu repertório, sua profundidade existencial, tem um link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para que você não só entre antes de todo mundo, como entre com desconto. Não se esqueça, você é o que você pensa, eu estou aqui para ajudar você a pensar melhor. E como sempre, fique com Sócrates.